Bom, hoje é dia 25 de março de 2015 e nós vamos falar agora sobre fazer o bem ao próximo, né? Amar o próximo. Bom, é muito simples, né? Fazer o bem ao próximo, não tem o que a gente comentar muito. É fazer o bem ao próximo. O que nós podemos falar? Mas tem umas questões aí que o sistema religioso coloca pra gente que a gente tem que fazer. Eles inventaram várias coisas, associações e grupos sociais e coisas assim. Então, eu vou fazer uma pergunta que é muito simples, assim: onde está lá escrito que nós devemos dar alguma coisa para alguém, para esse alguém dar para outro alguém, para esse outro alguém dar para outro alguém? Ou que passe na mão de 50 ou 30, ou que pelo menos passe na mão de 2. Eu tenho que dar para um, para esse um dar para outra pessoa. Onde está escrito isso? Será que eu amar o próximo, ou fazer o bem ao próximo, ajudar ao próximo, não seria você mesmo pegar alguma coisa que você tem na sua mão, água, uma garrafa de água, tá com sede, irmão, toma minha água. Será que não seria isso? Será que não está isso escrito lá? Você faz aquilo que está mandando fazer, você vai e faz. Não dá para outra pessoa fazer. Ah, mas tem essas ONGs, tem esses movimentos, há grupos sociais, há pessoas que ajudam as outras. Olha, parabéns, ótimo, é uma ajuda coletiva. Há muitas pessoas e tudo mais. Mas que valor isso tem perante as escrituras? Perante as escrituras, tá? Tudo é lícito. Nem tudo convém. E eu vou colocar outra. Pode até convir, mas não está lá escrito que você pode, que isso daí conta em alguma coisa. Entendeu? O que conta é você pegar do seu bolso, ou da sua boca, ou do seu corpo, a roupa, né? Da boca, que eu quero dizer, que muitas pessoas que não entendem. Tem que explicar nos mínimos e mínimos detalhes, porque senão a pessoa deturpa o que eu falo. Já me deturparam muitos já. E continuam me deturpando. E vão me deturpar agora com esse vídeo aqui. Por mais que eu explique tudo, vai haver deturpação. O problema é que não é eu que estou falando. O problema é que não sou eu, não é minha boca, não é minha cabeça que está falando isso daí. Eu estou repetindo o que está escrito. Ah, mas mostra. Olha, meu irmão, é assim, nós vamos... Eu não sou mais um que está aqui tentando pregar nada. Até porque pregar é uma palavra blasfemada. Pregar o nosso Criador na cruz. Aí o sistema religioso gosta de falar pregar. Eu vou pregar. Ninguém prega nada. Lá não está pregue para o povo. Lá está anuncie, fale, ore ao povo. Ah, mas orar não é fazer uma reza? Reza é grego. É muitas palavras. Se as pessoas entendessem as palavras, elas não discutiam. Ninguém ia discutir comigo ou com outra pessoa se ela chegasse, se ela entendesse o que significa a palavra, o significado da palavra igreja, o significado da palavra templo, o significado que não é a mesma coisa igreja com templo. O sistema colocou tudo numa panela só, misturou tudo assim, falou: ó, povão, come, congregação, templo, religião, igreja, comunhão, misturou tudo. Põe tudo numa panela, mistura tudo, cada um entende como quiser, todo mundo come, tá todo mundo gordo aí, porque nós temos que tirar a lã e a gordura desse monte de ovelha. É assim que o sistema faz, fez e está fazendo, e continuará fazendo e não vai parar. Nosso Salvador tentou dar uma brecada naquela época, o sistema religioso matou ele. Depois os seguidores dele, os apostolados dele, tentaram também fazer a mesma coisa. O sistema religioso matou todos. Está escrito. Quem matou Paulo, Pedro, Estevão e tantos outros. André, Tiago, Lucas. Quem matou todos eles. E os livros que não estão acrescentados na Bíblia, não nas Escrituras. Porque a Escritura contém dentro da Bíblia. Né? Então os livros que são conhecidos com o apelido de apócrifos, que o sistema religioso romano, né, bem dizer, católico, colocou, diz que os livros são apócrifos, são livros que não têm valor nenhum. Então, se Barnabé andava com Paulo e escrevia as mesmas coisas que Paulo, mas na visão dele, acrescentando e
e contando da visão dele, Barnabé não tem valor nenhum, o livro de Barnabé. O livro de Jazar não tem que são mencionados 2 vezes nas escrituras, como está escrito no livro de Jazar, e todo mundo fica, livro de Jazar, ninguém sabe onde está esse livro aí, o que é esse livro aí. Ah, mas são livros que não foram inspirados pelo Espírito. Não foram inspirados? Então lá vai. Os livros que não foram inspirados ou que não são inspirados, por que perduraram mesmo fora da Bíblia? Por que eles perduraram até hoje? Existem todos eles hoje. Eu tenho mais de 95 livros apócrifos aqui. Eles duraram. A Bíblia não, mas as escrituras não perduraram, não duraram todo esse tempo. Duraram por quê? Será que não é alguma coisa divina aí? Será que não é o Espírito do nosso Pai? Que as palavras não são dele, das escrituras não são palavras dele através da boca dos profetas. A sua benevolência fez com que os livros durassem até hoje, milênios atrás escrito. Histórias milenares. E os apócrifos também duraram, mesmo estando fora, esquecido e alguns até perdido. Mas a maioria está por aí. Quem procura acha. Se procurar, você vai achar. Certo? E todas as escrituras, todas elas, falam do amor ao próximo e do amor ao Pai, sobre todas as coisas. E as pessoas confundem amor ao Pai em servir ao Pai, em fazer alguma coisa para Ele. Ele não requer nada de nossas mãos. Então Paulo estava mentindo então quando ele disse aquilo para os atenienses. Ele mentiu então, que ele não mora em templo feito por mão de homens e que ele não requer nada das mãos dos homens. Paulo mentiu. É para pensar, é para refletir muito bem, certo? E procura entender o significado das palavras. Não, sabe? Vai procurar. Depois vem falar para mim. Se quiser falar comigo. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas aquela voz que clama no deserto, como diz algumas passagens, né? A voz que clama no deserto. É uma voz que está aqui no meio do nada falando para você ler as escrituras. Aí você pega lá, vou ler, não entende nada. Fala, ele manda ler, falou para ler tudo. Quando eu ler, tem que explicar mesmo aos pormenores, e tem que ter muita paciência. Gente do céu, como tem que ter paciência. Como as pessoas que falam comigo e me mandam e-mail e me mandam mensagem, tem que ter muita paciência mesmo. Sabe? Já me falaram até que eu tenho espírito de Jó. Até espírito não, que eu tenho... Não é espírito. Tenho DNA de Jó. Com tanta paciência de ouvir tanta coisa. Porque eu estava dentro e eu sei muito bem a revolta que dá. Coisa de 4 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, a revolta que me deu quando eu comecei a ver todas essas coisas. Mas pelo menos há 2 anos para cá, que comecei a me aprofundar mais, a ler e entender mais. Falar, não, esse grupo de herege aí falando que que Deus não quer que vá para o templo, não quer que eu ore a Ele como se a oração fosse reza. Mas pronto, falando que não quer que eu faça, que eu não faça doações dentro de uma igreja, de um templo. Não dá para ficar dentro de uma igreja. Dá, o grupo de pessoas dá. O rolial, que é invisível. O rolial é o corpo do Salvador. Mas o corpo do Salvador não. O corpo, carne dele, é o corpo espiritual dele. Nós somos o rolial dele, é isso que está lá. Aí mostra pra mim. Aí o camarada fica sentado na cadeira dele, na frente do computador, que tá todas as informações na frente dele. É só ele ir lá e buscar. Vou buscar. E o que ele não buscar ali tá na cabeça dele para ele digitar. Que tem um teclado na frente dele, tem um rato na frente dele. Ele vai digitar, vai procurar e vai descobrir. Mas ele quer mastigadinho. Porque os apacentadores de ovelha, os cães gulosos com pele de carne de ovelha, né?
Os cães gulosos, eles dão tudo mastigadinho, eles até mastigam antes com a própria boca, assim, dá na boquinha das ovelhas para elas comerem. Aí as ovelhas seguem quem? O pastor que está dando mastigadinho na boca deles. Mas o pastor dá aquilo que ele quer para as ovelhas, e não o que é para dar. Eu não sou pastor de ninguém, eu não sou líder espiritual de ninguém, guia espiritual de ninguém. Estou dizendo, vai lá e leia. Você não quer ler? Então não leia. Mas não venha discutir falácias e repetir o que o seu guia, o que o seu pastor, o que o pastor do seu aprisco, que tosque toda a lã das ovelhas e come a gordura, não vem repetir o que ele falou. Eu prefiro então falar com ele. Fala para o seu pastor falar comigo, então. Fala para o apacentador do seu rebanho lá, vem falar comigo. Não repita o que ele fala, porque ele não sabe o que fala. Aliás, ele até sabe, ele é esperto. Ele é o cão guloso que está nas escrituras. Ah, mas o meu pastor, aquele que eu vou lá no meu templo, lá, ele não é assim. Olha, ele ajuda as pessoas, ele é uma pessoa caridosa, ele nem recebe para fazer o culto dele. Olha, parabéns, muito bem. Ele é mais um enganado do sistema religioso. É aquele que também é uma das ovelhas, uns dos pequeninos que o nosso Salvador falou. Quando enganam um desses pequeninos, é a mim que está enganando. Ou quando fizer alguma coisa a esses pequeninos, é a mim que faz, bem ou mal. Ele também é um dos pequeninos. Só que está no lugar de um líder. Ele está mais enganado ainda. Ele está enganado e enganando as outras pessoas. Porque o sistema o ensinou a fazer isso. E ele segue à risca. Mas se ele fala isso tudo sem conhecimento, fala para ele falar comigo. Porque eu não vou debater com ele, eu não vou discutir com ele. Eu vou mandar apenas ele ler. Eu vou fazer perguntas a ele. Eu quero fazer perguntas. Eu não quero ensinar, eu quero fazer pergunta. É o que está escrito. Ide e anunciai o Evangelho. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é você evangélico, então. Poxa, o sistema religioso pegar e inventar palavras. Eles inventam tanta coisa, eles falam tanta coisa. Pentecostal, porque teve em Pentecostes lá, não é? A descida do Espírito em Pentecostes. Aí eles falam, agora vamos fazer a igreja pentecostal. Tem que anunciar o Evangelho, agora eu vou igreja evangélica. Porque agora somos o povo do Criador, nós somos a igreja de Deus, e depois Brasil, né? Igreja, sei lá, são mais de 20 mil, é que se fosse 20 já era muito, mas 20 mil é um exagero, 20 mil denominações, e o povo, e eles ainda colocam para o povo que o nome dessas denominações são igreja, e pior, chamam um templo, uma casa feita de pedra, chamam aquilo de igreja. Mal sabem que a palavra igreja é uma palavra totalmente grega. Mas é tão brasileiro falar igreja? A palavra se condicionou ao nosso idioma. Então, igreja, mas é uma palavra grega. Vai procurar significado das palavras. Não usa palavra fora de... Não chama feijão com arroz de macarronada. Você vai chamar feijão com arroz de macarronada e vai ficar por muito tempo chamando feijão com arroz de macarronada, e as pessoas daqui, os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e gerações para frente, logo daqui a 100 anos vão chamar, vai colocar feijão e arroz no prato, e eles vão chamar aquilo de macarronada. Por quê? Porque foi ensinado antigamente a chamar aquilo de macarronada. Foi ensinado a todos chamar um templo de pedra de igreja. Mas o significado de igreja é uma palavra transliterada do hebraico, que provém da palavra Oholial. Oholial é uma palavra hebraica, totalmente hebraica. Não vem do Egito, não vem da Lua, de Marte, do Sol, não vem do próprio hebraico, Oholial, que significa o corpo do Salvador. O corpo de Yahushua. Uns falam Yahushua, outros falam Yehushua, outros falam Yeshua, uns falam, cada um os nomes em hebraico, não transliterados para o grego, Yesu, e depois transformado em Jesu pelos romanos, e hoje em dia acrescentado um S, Jesus,
uma palavra totalmente fora de contexto até, né? Mas Yahushua ou Yeshua, seja lá um dos dois nomes que seja, eu ficava antes com Yahushua, porque Shua sabemos que é salvação, e Yahu, o nome do pai, mais Shua, salvação, ou seja, o pai, salvação, Yahu, Shua, certo? Isso era uma explicação. Depois a palavra, segundo alguns, eu não quero citar nomes aqui, mas quem já viu vai saber de quem que eu estou falando. Alguns professores de hebraico, alguns não, um professor de hebraico que diz que essa palavra não há lógica, não há fundamento, por causa de pesquisa e estudos feitos de etimologia da palavra, da letra, não sei de onde que vem aquilo lá, que Yahu, que Yau, não existe esse vocábulo, esse termo, não se tem A. Podia ser Ie, mas não Ia. E depois que surgiu, aí que fica naquela ideia, que poderia ser então Yeshua, né? Yeshua. Pronto, como foi feito o filme lá, Paixão de Cristo lá, o filme todo falado em aramaico, e a mãe diz, Yeshua, chama ele com o nome de Yeshua. Seja Yeshua, ou seja Yahushua, não é? É o corpo do Salvador. O Rolial, o corpo do Salvador. E ame a sua esposa como o Salvador, como Yahushua amou o Rolial. É uma conjectura, é só uma comparação para você amar a sua esposa física do jeito que o Yahushua amou ao Rolial, o corpo dele. Mas o corpo dele físico, não, o corpo dele espiritual. O corpo dele que somos nós. Ao Rolial somos nós. Mas agora bagunçou tudo. Porque você estava falando de igreja, agora começou a falar de Rolial. Meu amigo, igreja é grego. Foi trazido para a Grécia, o Rolial, e eles chamaram aquilo de igreja. Mas mesmo sendo igreja, é o corpo, é o grupo de pessoas. São as pessoas do nosso Criador. As pessoas, são as pessoas, a igreja. É muito simples. Eu não vou me demorar muito, e não gosto. E não vou fazer isso daí, como muitos fazem. Porque lá em não sei na onde, porque lá em Ezequiel, capítulo tanto, versículo tanto, está escrito isso. É um versículo, não quero. E não vou ler a escritura inteirinha. Ou a escritura que eu digo assim, o texto inteiro, a carta toda. Porque são. A menor que tem, que eu li até agora, foi Ageu. Né? É pequenininho aquilo, são dois capítulos. Aquilo ali é muito pequeno. Foi Ageu. Aquilo é muito pequeno. Mas. Mesmo assim demora muito tempo a ler tudo. Então vai ler você. Eu não. Você picadinho assim, eu já estou dando já. O picadinho já está dando. Já são as explicações do que está escrito. Agora você vai lá e lê. Os apóstolos usavam escrituras para falar com o povo? Naquela época não tinha. Não tinha. O Salvador não falava assim como está. Hoje foi cumprido assim como está escrito. Assim como está escrito, não tentarás o Senhor, né, o Criador, né, na Bíblia, adulterada, blasfemada, estragada do sistema religioso pagão, grego e romano, está lá Senhor, Baal, tá lá Deus, grego. Mas você consegue, eu vou usar um termo que eu acho que nem existe no português, mas desdeturpar. Desculpe, falei errado. Desdeturpar. Está deturpado, você vai desdeturpar. Você vai traduzir, vai limpar agora as palavras blasfemadas, as palavras que estão colocadas no lugar, que está dando um outro sentido, e vai usar as palavras corretas agora. Onde diz lá, congregação, é um povo. Mas vamos ler aqui. Eu comecei a falar uma coisa a partir para outra, eu peço desculpa, porque eu não sou um espírito puro, sem nenhuma mácula e sem pecado. Eu não sou o amor. Eu sou um ser humano que tem pecado e que essa emoção toda é coisa que provém da alma da gente, não do espírito. As pessoas confundem espírito com alma também. Acho que é tudo a mesma coisa. Outro dia um falou assim, mas a Escritura e a Bíblia é a mesma coisa.
Não, meu amigo, a escritura está dentro da Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros, Bíblia, biblioteca, onde tem vários livros. Tem que explicar a etimologia das palavras. Nem precisa ir a fundo, não precisa fazer filosofia para entender isso. É só ler. Que preguiça toda essa de ler. Depois fala assim, depois confunde preguiça com velocidade. Não, tem que ler, não entende nada. Pega um trecho ali, não é um trechinho. Pega do começo, veneno tudo, e vai esmiuçando, sabe? Triturando as palavras todas no seu entendimento, no seu espírito. Vai absorvendo todo o sentido, todo o significado daquela frase que você está lendo, daquela oração que você está lendo. Vamos falar português? Quando você ia para a escola, ou você que vai para a escola, que é mais novo ainda e está indo para a escola, a professora não fala assim, faça uma oração com a frase e tal. Então você vai colocar assim, meu Deus, faça uma oração com a palavra praça. Meu Senhor e meu Deus, agora estou aqui nessa praça, louvando e adorando o seu nome. Eu tenho que rir, porque se você entende oração como prece, como reza grega, você tem que fazer assim quando a professora manda. Mas se você usar a oração, a palavra oração, no significado real português, nós estamos em... Eu tô em Portugal, certo? Mas vocês estão no Brasil. E os que estão em Portugal, que estão vendo também, serve também. Os que não estão em Portugal, mas falam a mesma língua que eu, tá percebendo o que eu estou querendo dizer. Você que usa o vocabulário português, sabe que o significado da palavra oração ou orar é o mesmo que falar. Falação, oração, falação, falar, orar, falar. Tá certo? Mas o sistema colocou ali, ó. Vamos falar oração, é prece. É uma reza. Os gregos rezavam aos seus deuses nos seus templos, não é? Então Paulo ia lá, e o Salvador e todos aqueles que foram exortar as pessoas para pararem de fazer rituais pagãos, coisas a Deus e tal, em templo, estavam errados então. Era para continuar fazendo aquilo lá. Vamos prestar atenção, vamos entender o significado das palavras. O Senhor, porque o Criador, os que falam comigo, ainda contaminado pelo sistema, diz assim, porque Deus virá buscar a sua igreja, né? Vamos lá, vamos só um pedacinho só. Quando estava lá Ananias junto com os apóstolos, quando Ananias vendeu os seus bens e foi ter com os apóstolos para levar o que ele havia recebido pela sua herdade, pela sua herança, pelo seu patrimônio, alguma coisa que ele tinha numa casa, qualquer coisa, e ele vendeu, não é? Ele foi ao pé dos, ele foi ao pé, como a gente em Portugal costuma dizer, vem aqui ao meu pé, não é no pé, vem aqui perto de mim, né? Mas ele foi ao pé dos apóstolos, foi perto dos apóstolos lá, levar o dinheiro que ele tinha recebido. Ele e a esposa dele chegou 3 horas depois, né? Ele tentou enganar os apóstolos, mas na verdade ele tentou enganar o Criador, né? Levando ali, porque ele pegou e separou a parte dele. É uma história que depois a gente vai falar, é uma história... O que eu quero dizer é que os apóstolos não estavam dentro de um templo. Eles estavam em algum lugar, sei lá. Mas, diz assim, e logo caiu aos pés e expirou, né? E entrando os moços, acharam-na. Aqui já está falando da parte da mulher, né? A mulher, depois que chegou lá, o Pedro perguntou para ela a mesma coisa. Você, seu marido, vocês venderam a sua herdade por X valor? E ela confirmou, sim. Está mentindo, porque o valor que o marido havia levado lá era muito abaixo do que eles tinham vendido. E ela já sabia disso aí, que no começo disse que ela estava junto com Ananias, né? Safira, esposa de Ananias. Então, houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Eles estavam dentro de um templo. Pedro estava dentro de um templo, recebendo ali o dinheiro das pessoas que haviam vendido suas herdades, seus bens, as suas riquezas, suas heranças, dentro de um templo.
Quando fala em toda a igreja, o temor em toda a igreja, em todas as pessoas que ali congregavam, olha só a palavra congregação aí, estavam congregadas, estavam juntas, congregadas, agregadas, uma vinculada à outra, todas fazendo parte do mesmo grupo. Mas não é isso que acontece dentro de um templo? Não, não. Lá você não vê amor ao próximo. Lá você vê um melhor que o outro, um quer ficar com a roupa mais bonita que o outro. Isso é outro tema, é outra situação. Embora está dentro da nossa conversa, que é o amor ao próximo. É você dar aquilo que você tem para quem não tem. É você tem dois, dá um, ou você tem um e dá o que você tem, depois você consegue outro. Porque aquele lá, coitado, nem para conseguir um ele consegue. E você já conseguiu um. Quer dizer que você tem capacidade de conseguir outro, aí ele não conseguiu. Seja o que for, roupa, comida, calçado, seja o que for. Palavra amiga. Muitas vezes as pessoas estão precisando de uma palavra, um abraço. Muitas vezes nem é comida e nem é roupa. É apenas um carinho. Pessoas caídas no asfalto, todo dia recebe roupa, comida de um, de outro. Ah, que bom. Satisfez a parte física dela. Mas a parte emocional, o coração dela, a alma dela, nem digo espiritual, mas a alma dela precisa de um conforto, de um amigo, de alguém que chega assim, bate no ombro e fala assim: irmão, só pelo fato de você pegar no ombro e falar assim: irmão, você está precisando de alguma coisa? Ele é capaz de virar, está com fome, é capaz de virar para sua cara e falar assim: já não preciso mais. Precisava disso, ó. Um gesto simples, mas de coração, com amor. É disso que ele está falando. Quando ele foi falar com as pessoas lá em Éfeso, aos romanos, as cartas que ele escreveu ao romano, Paulo escreveu aos romanos, ou foi falar lá com o pessoal de Corinto, foi exatamente porque lá não acontecia isso aí. Era um querendo estar por cima do outro. O que está em cima massacra o que está embaixo. Hoje em dia não é a mesma coisa. Ah, mas aquilo foi naquela época. Hoje em dia não é igual. O que está em cima não quer arrebentar com o que está embaixo. Então, irmão, fica aí essa nossa conversa fica não fica encerrada. Porque o amor ao próximo nunca se encerrou. Sempre, até o final dos tempos, é amar o seu próximo como o nosso Salvador nos amou, ou como a si mesmo. Quem que não ama a si próprio? Quem que vai querer se ferir a próprio, não é? Se for um louco, um maluco, mas em sã consciência, ou uma pessoa, ela ama a si e ame, faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você. É só isso. Ame a justiça, mas fuja da vingança. Não confunda vingança com justiça. Muitas vezes a gente confunde vingança com justiça. Tem que ser feita a justiça, porque aquele cara me fez isso, agora tem que ser feita a justiça. Olha, cuidado, justiça ou vingança? Você quer se vingar dele? Não, eu não quero me vingar dele, mas ele tem que pagar. Meu amado, se ele tem que pagar ou não tem que pagar porque fez algum mal a você e você pertence ao nosso Criador, quem vai se ver depois com ele é o nosso Criador. Confia nas palavras do nosso Salvador, que é o nosso Criador que veio aqui à Terra. Porque ele é o Pai é o Filho está no Pai, o Pai está no Filho, são palavras dele também. Não é? Então você confie nas palavras dele, quando diz assim: quando alguém fizer alguma coisa aos pequeninos, é a mim que fazem. Nós somos os pequeninos dele, somos a menina dos olhos dele. Não é isso que está lá escrito? São tantas metáforas, tantos sentidos figurados, lindos, que querem dizer a mesma coisa. E a gente se esquece disso daí, passa por cima. O sistema religioso ensinou você só saber aquilo que é para você praticar. E mandou você praticar aquilo que era para você saber. Saber que no passado faziam práticas pagãs, faziam isso, mas aquilo, oferendas e tudo mais, rituais, litúrgicos, tudo. Aí eles querem que você faça. Era para você saber que faziam aquilo, mas eles querem que você faça. E agora, você é o templo do nosso Pai, você é a casa dele, você é a morada dele. E viva essa morada dele. Tem que fazer o bem ao próximo, amar ao próximo. Isso daí que são práticas que você deveria fazer,
Não, eles querem que você saiba. Ah, eu sei disso daí, tenho consciência disso daí. Mas vou continuar indo pro templo, querendo ser melhor que o meu irmão, querendo ser acima dele e tal. Mas eu não quero ser melhor que ele, acima dele. Mas você continua indo pro templo de pedra, rejeitando o seu próprio templo, que você é a casa dele, a morada dele. Se você vai para um templo, você está dizendo, não, eu não sou a morada dele. Lá que é a morada dele, eu tenho que ir lá buscar ele. E depois essas falácias lá, já sinto o Espírito, já sente. Ele não, então tem que chamar para vir, então. São várias coisas, é outro tema, é outra conversa. Aqui era o amor ao próximo, né? Acabei fugindo um pouquinho, peço perdão, peço desculpa. Eu não sou nenhum pós-graduado em conferência, em conversa, em marketing, em logística, em filmagem, não sou nada. Certo? Eu sou músico. Eu era um músico de dentro de um templo também. Passei minha vida lá, enganando as outras pessoas. Só isso. Não sou pós, nem estudo eu tenho completo. Eu parei no primeiro colegial e acabou. Depois vivi a mim, depois comecei a trabalhar porque eu precisava trabalhar para sobreviver. Mas isso é uma parte minha, uma parte, pronto, é particular minha. Quem for meu amigo sabe do que eu estou falando, quem não é pode ser meu amigo um dia. E pronto, são coisas particulares que não envolvem agora o nosso tema de amor ao próximo só. E entender o significado das palavras. E depois qualquer contradição dentro das escrituras, aí pode vir falar comigo e falar assim, olha, o irmão Jefferson, você está enganado, porque na escritura está escrito isso que contradiz isso que você disse. Aí vamos ler, vamos entender o texto, o contexto, tudo certinho, aí sim, ok? Obrigado por você ter visto mais esse vídeo e eu espero que a gente possa continuar sempre falando, anunciando as palavras do nosso Salvador. Obrigado.